Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josi Alencar e hoje nós estamos reunidos para mais uma aula de artes. Mas antes de nós falarmos sobre o assunto de hoje, vamos retomar os cuidados que nós devemos ter com esta época que nós estamos vivendo. É um momento de pandemia, um momento onde os cuidados com a nossa saúde devem ser redobrados. E você, já lavou suas mãozinhas com bastante água e sabão para iniciar a aula de hoje? Para não ficar com sujeirinhas na atividade? E você também tem passado bastante álcool. Álcool é muito importante. Eu sempre carrego meu álcool, ó, sempre passo. O álcool nunca é demais. Pelo contrário, o álcool, quanto mais nós passarmos na nossa mão, mais prevenidos nós estaremos contra este vírus do Covid-19, não é mesmo? E olha, se você precisar sair da sua casa, somente se precisar, não esqueça de usar a sua máscara, certo? Você se cuida aí da sua casa e eu me cuido aqui da minha casa. Beleza? Combinado? Cuidados relembrados e tomados. Vamos então iniciar a nossa aula de artes. Sim, hoje nós iremos falar sobre cores. Exatamente, cores, né? Quando a gente fala de cor, é tudo muito bom, é tudo muito colorido. E nós vamos retomar, relembrar algumas cores que vocês já trabalharam, né? Pra gente poder então iniciar, que nós vamos fazer uma sequência de aulas aqui. Nós vamos trabalhar com diversos tipos de cores, tá? Porque existe as cores, por mais simples que pareçam, elas também podem ser divididas e estudadas em diversas formas e diversas classificações. Então vamos começar primeiro a mais simples, a mais fácil, aquela que vocês aprendem logo quando entram na escola, certo? Vocês já encontram a classificação das cores primárias, isso mesmo, cores primárias. Você lembra quais são as cores primárias? Lembra? Qual? Isso mesmo. Primeiro nós temos o azul. O azul é uma cor primária. Tá vendo aí da sua casa? Tá dando pra ver? Azul, amarelo e o vermelho. O vermelho, ó, já destacou aqui. O vermelho que também é uma cor primária. Então, das três cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Eu sempre falo para meus alunos, para eles não esquecerem nunca quais são as cores primárias. Lembra aquela musiquinha lá quando a gente canta na época de Páscoa? Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. E na hora que chega, coelhinho da Páscoa, que cor eles são? Daí quais são as cores dos ovos do coelhinho? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. Se você lembrar dessa musiquinha, você nunca mais vai esquecer das cores primárias, beleza? Porque você vai usar sempre, o resto da vida, sempre alguém vai te perguntar sobre quais são as cores primárias, tá? E por que cores primárias? Porque elas são classificadas, o azul, o amarelo e o vermelho é classificado como cor primária. Sabe por quê? Porque as cores primárias, elas não tem nenhum tipo de mistura. Não foi misturada outra cor aqui para encontrar essas cores. Elas são cores únicas, de pigmentos únicos. Por isso, elas são classificadas como cores primárias, cores puras, certo? Tá? Então, entendido? Daí, eu vou falando aqui e vocês vão acompanhando a folhinha de atividade, tá? Então assim, lá na primeira atividade está escrito assim, vou ler aqui do meu computador, e você lê aí na sua mãozinha que você já tem a atividade que foi entregue para você. Cores primárias são cores puras, sem mistura. É através delas que se formam todas as outras cores, certo? As cores primárias são azul, amarelo e vermelho. E daí vocês têm 3 espaçozinhos aí, 3 raiozinhos, e vocês vão pintar, tá? Aqui eu tenho a tinta, mas vocês não precisam pintar com tinta se você não tiver na sua casa. Você pode usar lápis de cor ou giz de cera. Eu tenho aqui os dois para mostrar para vocês. Tenho as 3 cores primárias em lápis de cor e também tenho as 3 cores primárias em giz de cera, ok? Você vai pintar então os balãozinhos aí da sua atividade utilizando uma cor em cada balão, certo?
Então, após falarmos das cores primárias, espera, antes de nós passarmos a falar outro assunto, você, olhando aí na sua casa, em volta, ao seu redor, o que você tem aí de cor primária? Tem alguma coisa? Tem algum objeto? Você está olhando para algo da natureza azul, amarelo e vermelho? Sempre nós estamos rodeados de cor. Eu, por exemplo, olhando aqui da minha casa, onde eu posso ver, eu consigo encontrar uma flor vermelha, olha só, que é uma cor primária, certo? Primária é o que eu tenho na minha casa. Eu olho aqui pela janela, eu consigo ver o céu azul, que também é uma cor primária. E eu tenho logo aqui na minha frente um cacho de banana que está madurinho, amarelinho, que também é uma cor primária. E você pode procurar aí na sua casa também. Quais são as cores primárias que você tem perto de você? Certo? Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos falar sobre as cores secundárias que você também já estudou, né? O que são as cores secundárias? É a mistura das cores primárias que nós vamos resultar em cores secundárias. Você sabe quais são? Se nós misturarmos o azul com o amarelo, que cor que vai dar? Se nós misturarmos o amarelo com o vermelho, que cor vai dar? E se nós misturarmos o azul com o vermelho, que cor irá surgir? Já fez essa mistura? Sim? Não? Se não fez, vamos fazer agora. Se fez há bastante tempo, é hora de relembrar as cores secundárias. Acompanhando aí a folhinha de atividade, então ali está escrito assim, ó. Cores secundárias são aquelas formadas pela combinação de duas cores primárias, o que eu acabei de falar para vocês. E vocês têm para fazer um espaço aí na atividade para fazer as combinações, tá? Você pode fazer novamente, você vai pintar uma bolinha de vermelho, a outra bolinha de amarelo. No meio você vai pintar as duas. E que cor será que vai surgir? Vamos fazer aqui essa cor, vamos fazer essa mistura. Eu vou fazer com tinta e depois a gente pode fazer com lápis de cor e depois giz de cera, tá? Então na folhinha fala assim, vermelho com amarelo. Eu vou pegar o meu vermelho aqui e o meu amarelo. Vamos ver então que cor nós vamos formar. Tenho certeza que você da sua casa já sabe que cor vai formar, né? Olha lá, a gente coloca. Vê se consegue ver aí da sua casa, tá? O amarelo, ó, uma pontinha do amarelo. Lava o pincel para não sujar. Uma pontinha do vermelho. E nós vamos misturar. Tá dando pra ver? Tá dando? Olha lá. Que cor é essa? Estão conseguindo ver? Dá pra ver aí na sua casa? Consegue ver aí na câmera? É? Então, nós temos o laranja. Muito bem. Então, a primeira mistura, a primeira combinação, duas cores primárias, nós formamos uma cor secundária, o laranja. Ok. Agora, na sequência, nós vamos formar uma outra cor. Aí na atividade tem assim, vermelho e o azul. Vamos abrir aqui a tinta azul. Nós vamos colocar então novamente um pouquinho agora a tinta azul. Limpa o pincelzinho, dá uma secadinha. Sempre quando vocês forem mexer com atividade que possa sujar a casa da mamãe, a mesa ou algum lugar, sempre coloca uma folhinha embaixo. Olha aqui, eu coloquei uma folhinha para não sujar, tá? Então, voltando, o azul com o vermelho. Um pouquinho de vermelho. Que cor será que vai surgir aqui, hein? Do azul com o vermelho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que cor será que é essa que tá surgindo aqui, hein? Consegue ver aí da sua casa? Tá dando pra ver? Olha lá. E daí? Pegou? A câmera tá pegando? Que cor é essa? Que cor formou? Que cor formou? Qual? Muito bem. Deu pra ver? Olha, eu vou erguer aqui pra você ver. Que cor é essa, gente? Roxo! Muito bem! Este daqui é o roxo. E agora nós vamos para mais uma cor secundária, que ali na folhinha pede para nós misturarmos o amarelo com o azul. Então vamos lá.
um pouquinho de amarelo, dá uma limpadinha, um pouquinho de azul e vamos lá, que cor será que vai formar aqui, hein? Olha lá, veja bem, veja bem, veja bem, e nós temos agora a cor verde. Muito bem, então nós temos a cor verde pela mistura do amarelo com o azul. Legal, né? Então vocês viram que as cores secundárias, elas se formam através da combinação de duas cores primárias, ok? Você vai fazer a mesma coisa aí na sua folhinha de atividade. Lembrando que eu fiz aqui com tinta para ficar mais fácil para vocês conseguirem enxergar pela câmera, tá? Aí na telinha do seu celular, do seu computador, da onde você estiver assistindo a aula, tá? Mas você pode perfeitamente utilizar lápis de cor ou giz de cera. Tranquilo? Combinado? Certo. E depois, a próxima atividade da folhinha, vocês têm uma obra do Tarsila do Amaral, que se chama A Cuca, certo? É uma obra, vocês já viram essa obra, já trabalharam com ela? Olha só, eu vou pegar, eu tenho essa obra impressa, olha aqui, esta obra, A Cuca, é uma obra pintada por Tarsila do Amaral, tá dando para ver na câmera, tá? Em 1924, aonde ela pintou um quadro que expressa vários elementos, e isso, elementos esses da cultura popular brasileira. E ela descreve na tela que tem aqui um bicho esquisito no meio do mato, um sapo, um tatu e o outro bicho inventado, sei lá o que. Foi assim que ela descreveu este quadro quando ela falou dele para sua filha. Como a Tarsila do Amaral era uma pintora que adorava, né, pintar em suas obras, tudo é relacionado à cultura popular brasileira, então ela sempre explorava a natureza, era um dos grandes destaques das pinturas delas. Então essa é a obra. E agora você vai precisar, depois de analisar a obra Cuca, você vai aí na sua folha de atividade, você tem a mesma obra que está impressa, só que ela está sem cor. Você vai pintar essa obra utilizando somente cor secundária, tá? Então a obra inteira vai ser pintada somente com o laranja, roxo e verde. Você pode estar utilizando um laranja claro, um laranja escuro, um roxo mais clarinho, um roxo mais escuro, o verde escuro também, o verde claro. Pode usar várias cores, tons claros e tons escuros, mas somente dessas três cores, beleza? Somente laranja, roxo e verde. Beleza, pessoal? Então, esta é a aula de hoje. Nós trabalhamos cores primárias e secundárias e a obra A Cuca, de Tarsila do Amaral. Eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês com um beijo, um abraço bem gostoso. Lembrando os cuidados com a nossa saúde, lave bem as mãos, passe álcool sempre, use máscara se for sair, ok? Nós nos vemos então na próxima aula. Um grande beijo e tchau! I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but I never called. I got too faded off the way. Said your number, I forget. Now you lying in my bed, and I'm just stuck there with the sun in my hand.